Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, caríssimos e caríssimas alunas do curso de licenciatura em História e em Geografia. Eu sou o professor Wagner. Nós iremos trabalhar o componente curricular Filosofia da Educação, ok? Bom, eu sou formado em História e em Filosofia, tenho um mestrado na área de História e atualmente sou doutorando em Ciências da Educação. Bom, para trabalhar o nosso componente curricular, nós dividimos da seguinte forma, né? A priori, nós vamos trabalhar com esses seguintes conteúdos que estão postos aí nessa tela, como vocês podem estar observando. A filosofia da educação, como reflexão da natureza da educação e da formação do educador, a relação sujeito-objeto na construção do conhecimento, as grandes correntes filosóficas, onde nós vamos falar, destrinchar de forma histórica, de fato, onde em quais países na Europa e até chegar no Brasil, os desdobramentos das correntes filosóficas e como estas influenciaram diretamente, no movimento educacional em todo o mundo, inclusive, logicamente, no Brasil, toda essa conjuntura. E, logicamente, as tendências pedagógicas em educação, que aí nós sabemos que há várias, e aí nós iremos trabalhar de forma esmiuçada durante todo o transcurso do texto. Aí, dentre elas, nós temos algumas correntes, autoritárias, anti-autoritárias, e por aí vai, são vários temas a serem abordados. Bom, o liberalismo e a educação nacional também é importante, como essa doutrina, como esse pensamento liberal vai influenciar diretamente na educação. Aqui no que tange ao contexto educacional no Brasil, sabemos que alguns discursos, sobretudo o discurso nacionalista e entre outros, vão influenciar diretamente no sistema educativo. E, sobretudo, aqui vale destacar que no período mesmo da Era Vargas, as mudanças que ocorreram no cenário educacional, que merece destaque várias, dentre a educação do campo e entre outras, mas também vale frisar que no mesmo governo nós tivemos aí um endurecimento através quando foi decretado o chamado Estado Novo, no qual foi duramente perseguido algumas correntes. Então, algumas deixaram de ter tanto valor como o próprio movimento da educação, enfim, a Escola Nova, o movimento Escola Novista, entre outros, que acabaram sendo, de certo modo, entre aspas, silenciados. Outro tema a ser abordado que é interessante é a influência do materialismo histórico e dialético na construção do ideário pedagógico progressista. Essa tendência progressista ela é interessante porque mostra um outro viés indo de encontro à suposta teoria tradicional. Então é muito importante esse pensamento progressista, que também lá no nosso slide, durante as nossas unidades, eles serão esmiuçados com muita calma, com muito esmero, enfim. Bom? E o objetivo geral desse nosso componente curricular, como nós frisamos ainda há pouco, é fazer uma análise do processo filosófico histórico no cenário educacional, de modo macro. Quando eu falo de modo macro, eu estou me referindo desde a antiguidade, e aí você vê, perpassando pelos vários períodos históricos, quando surge lá na Grécia Antiga, alguns pensadores, aí você pega o pensamento medievo, renascentista, medieval, renascentista, moderno, contemporâneo, que é até esses dias atuais. É lógico que isso é importante para que a gente possa perceber como as correntes filosóficas elas vão passando por certa modificação, como dizia o Michel de Certeau. Para que a gente possa entender o contexto, nós precisamos entender o local social de onde se fala, de onde se busca. E aí, atrelado às mudanças históricas, fatalmente também vai incidir diretamente no sistema educativo do período em questão. Acho que o pensamento de Hegel ele é muito influente nesse sentido aí, porque ele injeta, ele apresenta uma visão diferenciada ao injetar o discurso filosófico no contexto histórico. Então, quando eu digo aí nesse contexto macro, eu estou falando de todos esses períodos de forma, não necessariamente de forma linear, mas como sustenta a ideia do Philippe Arrier, a descontinuidade dos tempos históricos, até chegar no contexto micro. Quando eu me refiro a micro, vou trazer basicamente para a historiografia filosófica brasileira, no qual será possível compreender como se desdobrou em nível de Brasil as diversas mudanças e ou permanência de políticas, ações no sistema educativo brasileiro, e pontuando, logicamente,
esse discurso, esse binômio ensino-aprendizagem, de forma dialética, de forma como se amalgam e como se desdobra. E como também isso foi aprendido por algumas tendências pedagógicas. Observemos que em alguns momentos você tem uma sobreposição do papel do docente, né, do educador, em detrimento do aluno, mas também pode acontecer uma inversão na escala, onde você tem uma sobrevalorização do discente em detrimento do papel do educador. Mas, na verdade, o que se busca é esse equilíbrio nesse binômio aí, ensino-aprendizagem, de forma que ambos possam participar efetivamente do processo ensino-aprendizagem. Não é o professor, sim, o detentor da razão, mas também não é o aluno aquele ser receptivo. E aí nós não vamos trabalhar numa perspectiva de uma educação bancária, como muito criticou o Paulo Freire, né? Então, na relação entre educador, aprendiz e sociedade. Em que sentido? A partir do momento como é que essa relação ela pode se desdobrar e fluir, né? Dar frutos. Mas, para tanto, penso que seja extremamente interessante pontuar para vocês que nós dividimos as nossas unidades em quatro momentos especificamente. O primeiro momento, ele vai falar exatamente da filosofia, construindo a sua noção. Ora, durante esse módulo, vocês poderão observar que a nossa preocupação é dar corpus epistemológico, né, um corpus da densidade teórica ao trabalho, né, da filosofia da educação. Mas, para tanto, a gente precisa primeiro compreender qual é o conceito de filosofia, para aí sim, após compreendermos o conceito de filosofia, juntarmos o que seria essa filosofia da educação. Então, você separa analiticamente o que é filosofia e o que é educação. E depois, no campo da síntese, né? E aí nós já estamos buscando o contexto dialético. A priori, de um lado você tem a educação, do outro lado você tem a filosofia. Então, ambos juntos você tem uma síntese para compreender qual é o processo da filosofia da educação. E que, especificamente, essa ciência educativa, ela atua na sociedade, como ela pode criar mecanismos para que o sujeito, no caso o aprendiz, e também, obviamente, o educador que está inserido nessa trama, nesse emaranhado, possam juntos construir o conhecimento. Okay? Então, para tanto, nesse objetivo aí, a gente visa o quê? Analisar de forma crítica e histórica as diversas fases em que a história da educação percorreu durante os diversos períodos históricos, pontuando as mudanças, diferenças e caracterizando os momentos listados ao lado. Quais sejam esses listados ao lado? Ora, aí nós temos, né, a filosofia como uma consciência crítica, é lógico que vai toda uma conjuntura de quando a filosofia ela surge, e aí vai, né, trabalhando todo o processo, desde a Grécia, essa transição, a virada do mito para a razão, da razão para a virada antropológica e assim por diante. Logicamente, nós teremos aí as preocupações pela questão humana, é fato, porque nós estamos trabalhando com o ser humano, sobretudo você tem um expoente aí como Sócrates e os seus discípulos, que, né, Platão, Aristóteles, dentre outros, e obviamente nós vamos trabalhar a filosofia em si, né? E aí a grande questão, né? Filosofia, será que o mundo realmente precisa dela? Pronto, guarde essa indagação para que seja esmiuçada. Obviamente também vamos abordar o que é o senso comum, filosofia versus a ciência. Nós percebemos que não é que o senso comum seja inferior, embora alguns tenham periferizados, mas o senso comum tem a sua especificidade. É um conhecimento, sim, mas é um conhecimento imediato, é um conhecimento mais pragmático, enfim, diferente do conhecimento filosófico ou científico. E nós temos também a sabedoria das culturas orientais, e aí perpassando o contexto histórico. Aí você tem a cultura grega, e o que eu falei ainda há pouco, o mito e essa questão da filosofia. Já na unidade 2, nós vamos trabalhar especificamente com o que é o problema, né, educação como problema filosófico. E aí, quando eu penso em educação como problema filosófico, nós temos aí os ideais de quem? Dos gregos na educação, que aí vai contribuir efetivamente do processo da oratória, e entre outras posturas, né, como a virtude, enfim, o ser humano, vai trabalhar toda a dimensão humana. Poderíamos até dizer que no contexto de eticamente preparar o sujeito para ser um ser social. E aí nós temos, obviamente, também, seguindo o contexto aí das teorias da educação ao longo da história, o período da educação medieval, onde vai prevalecer os desígnios da Igreja Católica, é fortemente uma influência de uma educação cristã, voltada para o teocentrismo, e basilada em alguns contextos. Logicamente que aí também nós teremos uma dimensão ética do processo, né?
Podemos destacar aí Agostinho, Tomás Aquino, Anselmo Aosta, Guilherme Ockham, entre outros teóricos. E após esse período, nós temos também aí a educação moderna seguindo essa conjuntura, onde entrarão outros teóricos que se destacarão, que nós veremos com mais calma. E, obviamente, né, passando esse período moderno, o que alguns chamam de contemporaneidade, nós podemos colocar aí como educação também no terceiro milênio, que conforme o material posto, né, lá nos nossos anexos, onde vocês poderão clicar e acompanhar na íntegra toda essa conjuntura. Ok? Já na terceira unidade, nós iremos abordar as tendências pedagógicas, né? No caso aí, nós vamos dividir isso em dois momentos. Tendência pedagógica, que vai abordar a priori as teorias não críticas, e aí você tem a pedagogia a educação tradicional, a escola nova e a tendência tecnicista, que será, né, partido com muito mais calma, logo adiante, nas unidades posterior, no caso na unidade 3, e essa é a educação ao longo da história. Já no que diz respeito aqui à unidade 4, né, são as tendências pedagógicas, só que agora serão as teorias crítico-reprodutivistas, que são anti-autoritárias, a crítico-reprodutivista, a construtivista e a progressista. Okay? Então são essas teorias aqui na unidade 4 que nós iremos abordá-las. E vai ser um diferencial porque já é mais voltada aqui, né, essa tendência que vai ter uma influência enorme agora no século XX, em trânsito para o século XXI, as correntes, né, progressista, construtivista, nós teremos aí alguns teóricos que se destacaram, Vygotsky, entre outros. Bom? E aí dentro da conjuntura nós perceberemos algumas de coisas como a paralisia ideológica do Estado, a escola dualista e entre outras conjunturas. Bom, nessas 4 unidades estarão centrado o que nós iremos abordar, né, durante todo o contexto do nosso componente curricular, cujo nome é Filosofia da Educação. Okay. Então, para tal, os nossos procedimentos de ensino, como é que nós iremos trabalhar? Teremos uma participação em atividades presenciais, no momento do encontro presencial que nós teremos, né, no município, e também leitura e interpretação do fascículo. O fascículo que eu estou citando aí são os nossos links, os quais nós deixamos lá vocês podem consultar no plano, né, da disciplina. Estudo de materiais disponibilizados, resolução de atividades no ambiente virtual de aprendizagem, os quais serão destrinchados posteriormente, e, obviamente, as resoluções de ações presenciais. Bom, no que tange a nossa avaliação, nós elencamos 4 momentos, que estão divididos conforme está posto aí no nosso slide. Na unidade 1, optamos pelo questionário online, na 2, pelo questionário de ensaio, na unidade 3, um fórum avaliativo, qual vai ter lá um enunciado da questão, e aí vocês irão responder. E na unidade 4, uma tarefa de envio de arquivo único. Então, esse será o nosso processo, né, avaliativo referente a cada unidade, da 1 à unidade 4. Os recursos a serem utilizados aí serão o quê? O fascículo digital, o ambiente virtual, que hoje chama-se de ensino e aprendizagem, né, e suas ferramentas, é lógico, que aí vocês terão a possibilidade, chat, entre outras perguntas e debates, e uma série de outras coisas. E, obviamente, as videoaulas que estão sendo gravadas, os slides estáticos que estão postos lá em cada unidade, na medida do possível, texto e vídeos complementares que nos irão subsidiar todo esse processo no contexto. Para quem quer se aprofundar mais ainda, nós temos aí algumas referências postas, que umas estão inseridas já no contexto da apostila dos textos e outras as quais vocês poderão consultar a fim de aprofundar o vosso conhecimento sobre o contexto da educação. Outra coisa interessante aí que nós vamos, nesse momento aí, é trabalhar a atividade presencial, né? Nessa atividade presencial, componente de filosofia da educação, nós iremos abordar aí o tecnicismo e as reformas educacionais no contexto da ditadura militar. Então vejamos, aí o que eu quero obviamente de vocês é identificar as principais reformas educacionais de abordagem tecnicista ocorrida no período da ditadura militar em nosso país. Aí vocês podem pegar as tendências pedagógicas e dar todo um corpus, né, teórico desse trabalho, né? Isso vai dar uma densidade interessante para o vosso trabalho. Então, como é que nós iremos fazer essa atividade? Divide-se em grupo, né? E aí esses grupos irão fazer a leitura na íntegra do texto, né? E também os grupos devem manifestar seu posicionamento em forma de produção textual, destacando as reformas e mudanças no período supramencionado. Então, vocês irão, né, escrever lá no grupo e destacar esses pontos, né, contextualizando com as tendências, essas correntes filosóficas que foram, né, que serão abordadas durante o transcurso dessa
desse nosso componente curricular. Né? Os demais grupos deverão colaborar com a apresentação dos colegas, opinando acerca da discussão. Porque assim, nós vamos fazer em forma de debate. Então, à medida que um grupo vai colocando o ponto, embora a temática seja, entre aspas, a mesma, mas, porém, os pontos de vista, as abordagens, elas são diferentes, referente a cada grupo. É uma abordagem subjetiva, ok? Porém, contextualizada. Então, um ponto interessante aí, que aí vale destacar essa frase de Mandela, que eu penso que seja muito interessante, que a educação é a ferramenta mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. E nós acreditamos nisso, que através da educação é que o ser humano consegue conquistar essa emancipação, sair do seu mundo obscuro, sombrio, sair do mundo das cavernas, como está posto lá no mito das cavernas, né, de Platão, e aí você realmente consegue olhar o sol, a luz. E com isso, meus queridos alunos e alunas, nós iremos trabalhar o nosso componente curricular. Fico o meu abraço, muito obrigado e bom estudo a todos e a todas.